Olá, eu sou o Macorati e nesta primeira semana de 2024 eu vou mostrar como enviar arquivos no Blazor usando o modo Interactive WebAssembly. Com isso, nós estaremos concluindo aqui essa série onde eu mostrei como enviar arquivos usando o Interactive Server, o Static Server Render e agora o Interactive WebAssembly. Então, apenas para quem está chegando agora, antes do Net 8, nós executávamos o aplicativo Blazor usando as hospedagens Blazor Server e Blazor WebAssembly. A partir do Net 8, nós podemos controlar como os componentes serão executados por componente, alterando como isso vai ser feito usando os modos de renderização, o Render Mode. Nós temos três modos de renderização principais: Interactive Server, Interactive WebAssembly. Aqui a renderização é feita no servidor, aqui é feita no cliente, e Interactive Auto, ela inicia no servidor e continua no cliente. Além desses três render modes, nós temos também o modo de renderização Static Server Render. Lembrando que todos esses três modos de renderizações aqui, os primeiros, eles possuem interatividade e o Static Server Render não possui interatividade. Então, focando no Render Mode Interactive WebAssembly, nesse modo de renderização, a renderização é feita do lado do cliente. Então, a renderização do lado do cliente, ele vai renderizar o componente interativamente no cliente usando o Blazor WebAssembly. Quando isso ocorre, o runtime do .NET e o pacote de aplicativo são baixados e armazenados em cache quando o componente for renderizado inicialmente. Assim, os componentes que usam a renderização do lado do cliente devem ser criados num projeto cliente separado que vai configurar o host Blazor WebAssembly. Como que funciona o modo de interatividade WebAssembly? Funciona assim: quando o usuário solicita uma página que possui um componente definido para ser executado no modo WAS interativo, a resposta inicial vai incluir todo o aplicativo cliente, mais os arquivos necessários para executar o .NET no navegador. Assim que o navegador tiver o aplicativo, ele vai poder localizar o componente, que pode ser um banner, qualquer componente que você queira executar, e vai renderizá-lo no navegador. A seguir, quando alguém clica em um botão nesse componente, o evento onClick é tratado pelo componente em execução no navegador. Então, o .NET no navegador vai interceptar o evento onClick, vai encaminhar para o componente e vai renderizar novamente e atualizar o DOM. Lembrando que esse download inicial do .NET e dos arquivos necessários só ocorre uma vez, independentemente de quantos componentes seu aplicativo vai executar usando o modo Interactive WebAssembly. Então, quando nós criamos um projeto usando o template Blazor Web App, nessa interatividade, nós vamos ter o projeto Server e o projeto WebAssembly. Antigamente eu tinha um projeto ASP.NET Core Hosted, que era uma opção que você podia selecionar quando você criava um projeto WebAssembly, mas ela foi removida e o template Blazor Web App não apresenta mais essa opção. Ele vai criar apenas dois projetos, o projeto do servidor e o projeto WebAssembly. Então, qualquer componente que for colocado no projeto WebAssembly poderá ser executado usando esse modo Interactive WebAssembly. No exemplo que eu vou mostrar, nós vamos usar controladores. Isso vai ter que ser definido no projeto Server. E para poder usar controladores, eu vou ter que adicionar no projeto Server o serviço dos controladores, registrando eles na injeção de dependência, e a seguir vou ter que incluir também o mapeamento dos controles nas rotas do aplicativo. Então vou ter que adicionar add controllers e map controllers no arquivo program, usando esse código aqui, ó, builder services add controllers e app, depois que eu buildar a aplicação, map controllers. Aqui vai permitir que o meu aplicativo acesse os controladores usando a injeção de dependência, e aqui vai permitir que os usuários acessem os controladores via URL. Então, a seguir eu vou mostrar o projeto que foi criado. Primeiro eu vou mostrar
como ele foi criado. Então eu vou abrir aqui ó, o Visual Studio 2022, selecionamos Create New Project e aqui marcamos a opção Blazor Web App. Clicamos em Next, informamos o nome aqui, olha. E aqui na configuração usamos o NET8, não usamos autenticação, configuramos para HTTPS, Interactive Render Mode definimos aqui como WebAssembly e Interactivity Location Per Page Component, deixando marcado aqui a opção Include Sample Pages. Clicando no botão Create, teremos o nosso projeto criado. Foi assim que nós criamos o projeto, usando essa configuração. Então agora eu vou abrir o projeto criado. Eu chamei aqui esse projeto de Blazor Upload 1. Ele criou o projeto server, olha, Blazor Upload 1, o projeto client, Blazor WebAssembly, tá vendo? E eu criei aqui, ó, um projeto class library que eu chamei de Blazor Upload 1 Shared, onde eu defini uma classe Upload Result que representa as informações do arquivo que eu estou enviando. Ó. Se ele foi enviado, o nome do arquivo, o nome que eu usei para armazenar o arquivo e um erro de código que pode ocorrer durante o upload dos arquivos. Então eu criei esse projeto como um projeto do tipo class library. Naturalmente, o meu projeto server vai ter que referenciar o projeto shared, tá vendo? Ó? E o projeto client também. Olha aqui, ó. Então os dois projetos estão referenciando o meu projeto shared para compartilhar as informações aqui da classe Upload Result. Isso ele não cria para você, você vai ter que criar isso à parte. Então, ó, no projeto client, eu tenho aqui o NET8, né? Estou definindo as configurações padrão que ele cria e aqui ele só usa a referência aos componentes WebAssembly. No projeto server, a mesma coisa, lembrando que o projeto server tem que referenciar o projeto shared e o projeto client. E aqui, ó, eu estou incluindo no projeto uma pasta uploads aqui, ó, fora de www.root. É nessa pasta que eu vou receber os arquivos enviados. Então, nos exemplos anteriores, eu criei essa pasta dentro de www.root. Agora eu estou criando fora só para mostrar essa opção. Então, aqui, ó, eu vou mostrar a configuração do arquivo client da classe program. Observe que eu tenho aqui, ó, a definição de um cliente HTTP que está obtendo o endereço base da aplicação que ela obtém aqui do arquivo launch settings definido em properties no arquivo server. Então, com isso, ela vai saber qual que é o endereço do projeto server, porque ele vai precisar enviar uma requisição HTTP. Então, por isso que eu estou incluindo o serviço HTTP Client usando o tempo de vida add-scoped. Eu estou precisando fazer isso para o meu projeto client poder se comunicar com o projeto server. Agora vamos ver aqui, ó, classe programa do projeto server. Aqui, ó, ele define o modo de interatividade, ó, Add Interactivity WebAssembler, ó, Add Interactive WebAssembly Render Mode. Ó, aqui eu preciso também definir um serviço HTTP Client no container de serviços do meu aplicativo. Isso tem que ser feito no servidor, eu não preciso especificar o serviço. Para o meu projeto atender às requisições, né, eu tenho que ter um serviço HTTP Client ativo aqui. Tenho que incluir aqui, ó, o Add Controllers e aqui, ó, o Map Controllers. Então, o meu componente ele está definido no projeto client, olha, upload.razor. E esse componente, ó, ele tem um modo de interatividade Interactive WebAssembly, tem uma rota File Upload que eu vou acessar através do menu de opção definido aqui em nave menu, ó, no projeto server. Criei um link no menu chamado Uploads para essa rota File Upload. Então, aqui eu estou definindo aqui o componente input file para enviar os arquivos. Estou definindo aqui o método onInputFileChange que vai tratar a seleção dos arquivos. Então aqui, ó, eu vou exibir algumas mensagens com base nas ocorrências que acontecerem aqui durante o envio do arquivo, e aqui eu estou definindo aqui para mim controlar o upload, né, uma lista de arquivos que representam arquivos que eu estou enviando, e aqui, ó, arquivos enviados, eu criei uma classe file apenas para mim armazenar o nome. Isso aqui é um DTO, onde eu vou armazenar o nome do arquivo que foi enviado. Definir o número de arquivo permitido, e aqui eu estou usando, olha, um método shouldRender, que indica se o componente vai renderizar ou não. O valor inicial dele é false. Então, ó, defini um tamanho máximo de arquivo, ó, 1 MB mais ou menos, e aqui eu estou obtendo os arquivos, ó, usando o InputFileChange Events. Então, quando o usuário selecionar, eu vou tratar a seleção dele aqui. Então, obtenho os arquivos, defino aqui, ó, um content, que é uma instância de multipart
form data content, que serve para criar um objeto de conteúdo que representa o meu arquivo, que vai ser usado para enviar os dados do servidor. Esse content aqui, ó, é o meu arquivo. Então eu vou percorrer os arquivos que foram selecionados, ó, e aí eu vou verificar se eu já tenho o arquivo que foi enviado. Aí eu vou incluir o arquivo que eu estou enviando aqui nessa lista de arquivos, para mim controlar os arquivos que foram enviados ou não. E aqui eu estou montando o conteúdo do arquivo, ó. Leio o fluxo de bytes do arquivo, defino aqui o header e defino o conteúdo. Olha, importante que aqui em content, onde eu tenho o conteúdo do arquivo, o nome aqui, o arquivo enviados, você tem que definir esse nome arquivos enviados aqui, ó, no método que vai receber o content via HTTP post. Muito importante isso. Se você colocar um nome diferente aqui, você vai receber null aqui. Então aqui eu tenho um conteúdo, aqui eu logo alguma exceção e aqui eu verifico se o arquivo foi enviado. Ó, eu dou um post async, file upload as é o meu controlador, olha, file upload as. E estou passando o content, que é meu arquivo. Verifico o resultado. Se não for null, eu vou incluindo isso no resultado dos uploads. E aqui defino que eu posso renderizar essa informação. Esse file upload aqui eu estou usando para enviar o arquivo. Então, ó, eu tenho a lista de arquivos que eu vou enviar, com o nome, com informação de log, e isso está sendo armazenado em resultado. Isso está sendo feito aqui, ó, file upload, com as informações do envio do arquivo. Aí eu vou informar o nome do arquivo que foi armazenado e se ocorrer algum erro eu vou exibir o erro. Então esse file upload, olha, ele recebe 3 parâmetros. O resultado do upload, que é uma lista de objetos de upload result, que representa o meu arquivo. O nome do arquivo, que é o nome do arquivo que eu estou enviando. Aqui um objeto do tipo iLogger, né, para registrar uma mensagem sobre a operação. E resultado é uma referência para o objeto upload result, que vai preencher esse objeto com o status do arquivo. Então, como que funciona isso aqui? Eu estou usando aqui o single order for da lista de resultado uploads para encontrar o objeto upload result com o nome do arquivo. Se o objeto não for encontrado, eu crio um novo objeto upload result, eu dou um new. Então, o método vai verificar se o objeto upload result encontrado foi carregado. Se não for encontrado, olha, eu registro uma mensagem no console e defino o código de erro. E o retorno dele é um valor booleano que indica se o arquivo foi carregado ou não. E aqui no controlador, olha, estou injetando aqui, ó, no construtor uma instância de iHostEnvironment e de logger para obter informações do arquivo e para logar. Então, ó, no método HTTP post eu vou receber os arquivos enviados, ó, em arquivos enviados. Então, arquivos enviados aqui, ó, é esse nome aqui, ó, tem que ser o mesmo. Aqui, ó, eu estou definindo o número máximo de arquivos permitidos, o tamanho máximo, quantos arquivos foram processados. Aqui, ó, esse resource path, ele vai construir um objeto URI que representa a URL base da nossa aplicação, contendo o esquema e o host. Então aqui, ó, eu recebi os arquivos enviados, vou percorrer isso e aqui eu vou tratar o nome do arquivo não seguro, que é o nome do arquivo que eu recebi. Aqui, ó, para mim exibir o arquivo, eu uso aqui esse Web Utility HTML encode de forma a tornar o arquivo seguro para exibição. E aqui eu vou processar os arquivos, sempre verificando se os arquivos processados são menor do que os arquivos permitidos. Ó. Então se eu enviar 10 arquivos, eu só vou processar 3. Números de arquivos permitidos é 3. Então eu verifico o tamanho do arquivo. Ó. Se for 0, o tamanho do arquivo é 0. Se for maior do que o tamanho máximo permitido, eu logo isso defino o código de erro que o arquivo excedeu o tamanho máximo permitido. Aqui, ó, obtenho a extensão do arquivo. Aqui eu obtenho um nome aleatório que eu vou atribuir ao arquivo, que eu não vou usar o nome selecionado do arquivo por questão de segurança. Monto o nome seguro do arquivo, crio o caminho do arquivo, ó, usando a pasta uploads que foi definida aqui no meu projeto, ó, fora de www.root, crio o arquivo e copio. E logo, indico que o arquivo foi enviado com sucesso, defino o nome seguro do arquivo e aqui trato alguma exceção. Então basicamente é assim que funciona. Esse código que eu estou usando foi obtido aqui, ó, do site da Microsoft, upload de arquivos Blazor ASP.NET Core, tá vendo? Todas essas informações foram obtidas aqui, ó. Limite de tamanho de arquivo. Então, ó, o exemplo que eu peguei, me baseei nesse exemplo aqui, ó, com algumas alterações, né? Então aqui
tanto o código do componente Razor como do controlador foram obtidos aqui. Então agora eu vou executar, nós vamos ver ele funcionando na prática, o nosso upload de arquivos usando o Render Mode Interactive WebAssembly. Então, ó, só para destacar, né, ó, no componente eu estou usando, ó, Interactive WebAssembly, Render Mode. Estou retornando aqui para o nosso projeto, aqui eu tenho, ó, o Home, né? Eu não mostrei o Home, vamos ver aqui no Home, tá aqui, ó, em Pages, eu tenho o Home, está exibindo uma imagem e o título, Upload de arquivos, que é isso aqui. Então vamos lá em Uploads, ó. Envie 3 arquivos. Então atualmente, ó, em Uploads aqui eu não tenho nenhum arquivo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó, Uploads, a pasta Uploads está vazia. Vou escolher 3 arquivos. Até 3, né? Vou selecionar aqui esses dois launchers aqui, ó. Vou clicar em abrir, ó. Ele seleciona e já envia os arquivos, tá vendo? Ó? Olha o nome que eu estou usando, o nome aleatório. Então agora se eu abrir aqui o meu projeto na pasta Uploads, ó, os 2 arquivos que eu enviei, tá vendo? Se eu tentar enviar mais do que 3 arquivos, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, o último arquivo, ó, ele não envia, só envia 3. Se eu tentar enviar um arquivo com um tamanho maior, ó, vou enviar esse arquivo aqui, ó, ele tem mais do que 1 mega, 1.70 mega. Vou selecioná-lo, ó, 3 arquivos selecionados. Olha aqui o último, ó, ocorreu um erro, excedeu o tamanho máximo permitido. E aqui, ó, meus arquivos enviados estão sendo armazenados aqui, ó. Então aqui, diferentemente dos exemplos anteriores, eu não estou armazenando num banco de dados o nome desses arquivos, só para a gente mostrar uma outra opção, né? Também não criei um botão de enviar aqui. Se você quiser acompanhar, olha, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, no controlador. Vou selecionar aqui, ó, 2 arquivos. Olha aqui, ó, arquivos enviados. Eu tenho os 2 arquivos, tá vendo, ó? Avocado e hambúrguer 3, tá vendo? Vou colocar aqui um breakpoint no final, olha aqui, ó, ele dá um retorno de create result, que é 201, ó, resource path é o meu endereço base, e o resultado do upload é os arquivos que ele enviou, tá vendo? Ó? Com o nome e o nome que ele está armazenando. Esse resultado do upload é a classe que eu criei aqui no projeto Shared, para mim tratar essas informações. Deixa eu continuar aqui, né? Então, com isso, nós já vimos como enviar arquivos usando o modo de interatividade Interactive Server, o Static Server Render e agora Interactive WebAssembly. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem, se Deus quiser.